tema de hoje, tema 4, efeitos práticos do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, SERP, nas centrais eletrônicas. O palestrante é o Robson de Alvarenga, oficial de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas de São Paulo, capital, diretor de Relações Institucionais do IRTD-PJ São Paulo e segundo secretário do IRTD Brasil. Foi presidente do Instituto de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas do Estado de São Paulo, também foi presidente do CDT, a nossa central lá em São Paulo, é um colega extremamente capacitado, conhece do assunto, está ajudando bastante todos nós, inclusive, como vocês viram, no processo legislativo com relação à medida provisória, também agora com relação aos projetos de lei. Então, nós estamos muito bem servidos. As lutas do RTD são tão grandes que precisamos de um guerreiro viking. Está ele aqui. Bom dia a todos. Bom, a minha intenção é tentar dar uma conotação mais prática, né, para o tema da nova lei 14.382. E eu queria começar destacando por que o SERP é tão importante e tão revolucionário para a nossa especialidade de RTD-PJ. Vocês têm ouvido o governo dizer e outras pessoas dizerem que o SERP vai permitir que o usuário acesse, sem sair de casa, de forma eletrônica, os serviços registrais. E a gente sabe que, na verdade, isso já acontece. A nossa central vem funcionando já há vários anos e já há esse canal de atendimento por meio da internet para qualquer tipo de pedido, de certidão, de registro. Então, por que será que o SERP seria tão importante, tão revolucionário? De um modo geral, o SERP vem consolidar esse processo de migração do serviço para o meio digital. Com isso, o serviço, o atendimento através da central vai se aprofundar, vai alcançar 100% dos cartórios e o SERP traz essa mensagem também para os clientes de adotar essa cultura digital e de entender que a realidade já é essa há vários anos, mas agora, com essa lei, vai se tornar ainda mais efetiva essa modificação. Para quem tem registro de imóveis junto com o RTD, vai perceber que o SERP vai trazer algumas vantagens, algumas novas ferramentas, que vão melhorar um pouco, aprimorar esse relacionamento entre o usuário e o registro de imóveis. Mas para o RTD, principalmente, a transformação é muito mais profunda. E nesse ponto eu queria chamar a atenção de vocês. No RI, quando alguém quer fazer um negócio que envolva imóvel, ou uma compra, ou uma garantia, ele sabe onde está o imóvel, e, portanto, ele sabe onde está o registro, ele busca o cartório e pede uma certidão. Na certidão tem a situação jurídica do imóvel e aí ele pratica o ato, registra ali e a partir desse registro ele sente toda a segurança jurídica decorrente do registro na matrícula imobiliária. Por conta disso, qualquer operação de crédito que envolva bem imóvel tem juros muito baixos. São os juros mais baixos que existem disponíveis no mercado. O nível de segurança jurídica é bastante elevado. Já no caso dos bens móveis, não se sabe onde é que estaria o registro. Ele pode estar no domicílio da parte, que pode ser em qualquer lugar, pode ser em vários lugares. E justamente por não se saber onde procurar, nunca se procurou. Se a gente imaginar que alguém vai fazer uma operação aqui em Belém, envolvendo um bem móvel, certamente o banco não vai procurar nem mesmo nos cartórios de Belém. O que é curioso, né? Poderiam procurar pelo menos aqui para saber se aquele bem móvel já foi dado em garantia aqui. Mas nem isso eles fazem. E não fazem porque nunca houve essa cultura de fazer uma busca prévia para conhecer a situação jurídica quando se trata de operação mobiliária. E por que não faziam isso? Aqui em Belém, não teria um custo elevado fazer uma busca. Em São Paulo são 10 cartórios, então são 10 buscas, já é um pouquinho mais caro. Mas nunca fizeram porque o entendimento era que, na verdade, não ia adiantar.
Não adianta buscar aqui em Belém. Teria que buscar no Brasil inteiro. Então, qualquer operação que envolva garantia mobiliária até hoje é feita no escuro. O banco recebe a informação do cliente de que ele tem aquele bem disponível, efetua um negócio, sem saber se já existe uma outra garantia sobre aquele bem, e vai na confiança e na sorte. O registro no RTD não traz a mesma segurança que o registro na matrícula imobiliária. Por quê? Porque não há aquela sensação, o meu registro está aqui, pela ordem de prioridade, eu estou aqui, não tem nada na minha frente e eu estou protegido. No RTD não tem uma fila, não tem uma ordem, ninguém está vendo qual é a situação incidente sobre aquele bem. Por conta disso, o risco é muito grande e o registro, ele não é inútil, ele vai servir, se der problema, na execução, para ajudar a provar alguma coisa, desde que não apareça nenhum outro registro na execução. Ou seja, é uma surpresa. E diante dessa surpresa, dessa incerteza, dessa insegurança, o custo de qualquer operação mobiliária é muito mais elevado. É evidente que existe o fator de que um bem móvel pode ser deslocado e pode ser destruído com facilidade e pode ser desaparecido, né, pelo devedor que quiser fraudar o credor. Isso também é um fator de risco. Mas ao lado desse fator de risco, que é diferente dos imóveis, que não desaparecem, há esse que eu destaquei, que é a falta de segurança jurídica, a falta de certeza sobre a situação jurídica do bem móvel. Então, o que o SERP traz não é uma simples mudança, uma melhoria no canal de contato entre o usuário do serviço público e o cartório de RTD. O que o SERP vem implementar é um sistema de integração nacional de informações registrais para que passe a existir o conhecimento pleno sobre a situação de um bem móvel. Isso é muito transformador, é muito importante, é muito impactante. Através da integração das informações de todos os cartórios, antes de fazer uma operação, o banco ou qualquer interessado vai poder saber se existe qualquer tipo de negócio incidindo sobre aquela pessoa ou sobre aquele bem. E esse conhecimento, essa informação, nunca houve, nunca existiu. Não havia possibilidade de chegar a essa informação e agora passará a haver. E com isso, o mercado vai passar a fazer buscas prévias. O registro de RTD vai passar a ter a utilidade de ser consultado antes do negócio, para que a operação seja considerada mais segura. Então, agora, finalmente, o RTD vai poder entregar a segurança jurídica, que sempre foi a nossa intenção, mas por falta de uma ferramenta de integração de informações, a gente não era capaz de fornecer para o mercado. A partir da constatação de que não há nenhum ato, nenhum negócio incidindo sobre um determinado bem móvel, a avaliação de risco se torna muito mais precisa e tende a reduzir o spread bancário e reduzir o custo da operação. Além disso, uma porção de bens móveis que nunca foram aceitos como garantia pelos bancos poderão passar a ser utilizados e aceitos pelos bancos, justamente porque haverá agora uma ferramenta capaz de dar um mínimo de segurança jurídica para aquela operação. O uso de estoques como garantia de microempresários que não têm bem imóvel vai abrir um leque, vai ampliar muito o leque de bens aceitáveis e utilizáveis como garantia no mercado brasileiro. Com isso, há uma tendência, a partir da implantação do SERP, de crescimento desse segmento do mercado de garantias imobiliárias, o uso disso para que os negócios, especialmente os pequenos negócios, sejam fomentados com juros mais baixos, e isso trará um impacto gigantesco para a economia brasileira, especialmente para os pequenos empreendedores.
Então, quando a gente está tratando de SERP, no que se refere ao RTD, não é só uma melhoria de canal de atendimento, é uma transformação do nosso jeito de ser, é uma transformação da utilidade do nosso serviço. O RTD avulso, feito por cada cartório separado, ele não tinha condições, nunca teve condições de se mostrar tão útil e tão seguro quanto o registro da matrícula imobiliária. E agora nós teremos essa capacidade. Mas para isso é fundamental que haja uma integração plena da totalidade dos cartórios de RTD. Nós temos um desafio gigantesco pela frente, porque no caso dos imóveis, como todo mundo sabe onde está o imóvel, aquele cartório pode estar offline, ele pode não ter site, não ter chat, não ter nada, ele pode estar desligado da central. As pessoas vão ter que bater na porta do cartório para pedir a informação. Ninguém vai ficar sem informação da matrícula. No caso do RTD, para dar essa informação para o mercado de que não há nada no Brasil, em nenhum cartório, sobre aquela pessoa ou sobre aquele bem imóvel, nós precisamos ter a informação completa. Sem informação completa, nós vamos passar uma informação equivocada para o mercado. E se nós falharmos nessa incumbência do SERP, nós vamos perder uma oportunidade grandiosa de passar a servir o nosso país como uma ferramenta imprescindível para a execução de qualquer tipo de negócio imobiliário. E lidar com esse desafio, o controle da ordem de prioridades dentro de um cartório de registro de imóveis é um pouco difícil. Mas é dentro de um cartório, precisa ser organizada uma fila de prioridades, um controle, etc. e tal, mas que é o controle interno. O nosso desafio no SERP é fazer isso com todos os cartórios de RTD trabalhando ao mesmo tempo, em paralelo. A gente vai ter que organizar uma fila de prioridades nacional formada por 3.400 cartórios. Quer dizer, como fazer isso? E não podemos falhar nisso. Se a gente puder imaginar uma situação no dia 15 do mês, alguém protocola um documento num cartório em São Paulo. Depois, no dia 16, alguém vai fazer uma consulta no SERP para saber se tem alguma coisa sobre aquele bem ou sobre aquela pessoa. O SERP precisa responder, tem um protocolo pendente. Ainda não tem registro ou já tem registro, mas tem que dizer se já tem um protocolo pendente, já tem que informar. E o que acontece se no dia seguinte entra um protocolo em outro cartório? Mas depois o registro, a ordem de registro se inverte. Quem protocolou primeiro demora para registrar, quem protocolou depois registra mais rápido. Então a gente teria uma situação de um registro feito antes do outro, mas o protocolo do registro posterior é anterior. Esse cruzamento de informações passa a ser bastante complexo e vai ser o ponto central da organização do sistema do SERP. Por quê? Todos nós sabemos que o registro é que gera a proteção jurídica, mas ele tem efeito retroativo à data do protocolo. E a gente vai ter que organizar a ordem de prioridades para a gente exibir numa busca nacional do SERP de acordo com essas premissas. O registro terá efeito retroativo à data do protocolo no cartório. Agora, eu queria que vocês imaginassem a situação do mercado, os bancos consultando o SERP numa quarta-feira, dia 15 do mês, vendo que não tem absolutamente nada, executando então uma operação de garantia, concedendo crédito, registrando no dia 16, e aí 5 dias depois aparece um registro do dia 1º do mês. O que a gente vai dizer para o banco? Perdeu? Você olhou o SERP, não tinha nada, registrou, não tinha nada, mas aí agora apareceu um registro retardatário de um cartório que achou que não era importante estar integrado ao SERP e mandar a informação no tempo certo.
e, portanto, esse registro do dia 1º vai competir com o registro do dia 16. Qual vai prevalecer? Fazendo uma leitura simples da Lei 6.015, alguém poderia dizer, vai prevalecer o primeiro protocolo, do dia 1º, porque a lei diz isso, etc. e tal, e diz que o registro tem publicidade e tal. A publicidade do registro é fictícia, todos nós sabemos. É uma publicidade definida pela lei que não existe, não é real. Ela é fictícia. O SERP traz uma nova publicidade, uma publicidade real. A partir do momento em que existe uma ferramenta nacional de busca, qualquer pessoa tem acesso a essa informação. É uma publicidade real, efetiva. Se o banco consultou essa publicidade e não havia nada, ele terá que ser protegido. E aquele registro do dia 1º vai ter que ficar para trás, vai ter que perder a prioridade para o registro posterior, porque ele não foi informado no SERP no tempo certo como manda a lei. O espírito da lei 14.382 é muito claro nesse sentido. O SERP precisa ter essa informação e o cartório que falhar nisso será responsabilizado, porque alguém vai ter prejuízo com isso, pela falha do cartório, e esse prejuízo não vai passar batido. Nós temos uma grande oportunidade de crescer com o RTD, mas teremos também essa grande responsabilidade de não falhar. Dentro dessa visão de que o registro posterior, mas que era o primeiro do SERP, vai prevalecer, e esse é o único caminho, porque se a gente entender que esse não é o caminho, então vamos rasgar essa lei e abandonar isso tudo, porque se a gente não der conta de implementar um sistema útil e efetivo e confiável, é melhor nem fazer. Então, dentro dessa premissa de que o SERP vai dar segurança jurídica, a informação vai ter que estar no SERP, desde o momento do protocolo. Não adianta eu protocolar hoje e só informar o SERP daqui a 5 dias, porque o SERP vai passar 5 dias dando informação errada. O protocolo precisa entrar no SERP instantaneamente. Será que isso é possível? Agora a gente vai ter que buscar uma regulamentação no CNJ para tratar desses detalhes, e a gente tem consciência de que, eventualmente, um cartório ou outro, num determinado momento, talvez não tenha condições de informar isso instantaneamente. Isso vai ter que ser tratado, talvez tenha que ter algum prazo de algumas horas, ter que informar no final do dia, mas pensando bem, a gente junto com o SERP está trazendo uma nova ferramenta que é o extrato eletrônico, que tem a finalidade de fazer o mercado, os clientes, os usuários perceberem que a rigidez do sistema também depende de uma mudança de mentalidade por parte dos usuários. É preciso que os documentos passem a vir eletronicamente também, para que tudo funcione de uma forma mais inteligente e mais confiável. Muito possivelmente, os documentos passarão, nos próximos anos, aqueles documentos relativos a garantias, a entrar para registro quase que exclusivamente através do meio eletrônico. Com isso, o problema de controle da prioridade vai ser resolvido através dos sistemas eletrônicos. Mas a gente deve continuar tendo a situação, pelo menos por alguns anos, de documentos que vão entrar em papel nos cartórios de uma forma avulsa. E aí será necessário que esse cartório, para protocolar esse documento, ele se conecte com o SERP para trazer essa informação para o SERP, desde o momento do protocolo, para que o SERP tenha essa informação íntegra a todo momento. A gente tem intenção no Instituto de postular ao CNJ uma regulamentação nesse sentido, de que qualquer protocolo que seja de documento em papel, para que seja feito avulso no cartório, ele dependa de um cadastramento desse documento no SERP como uma etapa do protocolo. De modo que o protocolo não vai ficar escondido num cartório, ele já vai estar no momento do protocolo, essa informação já vai ser trazida para o SERP, mesmo em relação a documentos em papel. Esse é o meio que nós enxergamos de tornar factível e confiável a informação que o SERP vai prestar ao mercado. E é com base nessa confiabilidade que o mercado vai transformar
a forma de ver o RTD e de se relacionar com o registro de títulos e documentos. Se o mercado acreditar que a informação do SERP é precisa, o mercado vai passar a usar o RTD como ferramenta de segurança jurídica na fase pré-negocial e, portanto, os departamentos jurídicos de bancos e a população em geral vai passar a enxergar a utilidade do RTD como um mecanismo de segurança jurídica, mesmo que o negócio não vá dar errado. Essa proteção jurídica que acompanha o negócio na sua existência é o que motiva as pessoas a pagarem o custo do registro. Quando você paga o registro só pensando na pior hipótese, se tudo explodir, se tudo der errado, aí eu saco o registro para usar, essa utilidade é menor. Isso não inspira os departamentos jurídicos a usarem o registro, mas se eles enxergarem que essa proteção do registro vai acompanhar o negócio, vai reduzir efetivamente o custo, vai tornar mais compreensível a situação do devedor, então essa ferramenta deve ser mais bem utilizada e a possibilidade de crescimento da nossa atividade em relação ao mercado que existe e que não chega aos cartórios é gigantesca. Nós registramos uma fração do que existe no mercado mobiliário. E com o SERP poderemos passar a atingir uma proporção muito maior desse mercado e o crescimento pode ter um potencial para ser muito grande. Então é importante perceber que essa transformação do SERP vai depender do esforço, do empenho de cada registrador e da compreensão de que é quase que um tudo ou nada. Ou o RTD atua junto e entrega uma informação nacional, ou não vai servir, não vai chegar no objetivo. É diferente do registro de imóveis. O registro de imóveis, cada cartório tem a sua matrícula que é só dele, não se comunica com ninguém, aquilo é offline. O imóvel é offline, o TD não é offline, o TD é nacional, tem que ser integrado. É fundamental que todos compreendam esse esforço que o Instituto vai fazer para que essa regulamentação implemente essa nova realidade de integração de informações. Não dá para a gente dar espaço para caprichos individuais de um ou outro registrador e sacrificar todo um projeto de registro público, toda a efetividade que a gente pode entregar para o mercado, por conta de algum argumento que alguém possa sacar, dizer, não, mas eu quero fazer diferente, eu não gosto de azul, eu gosto de verde. Então, a gente precisa ter essa consciência, essa autocrítica, de perceber a necessidade de cada um de nós fazer esse salto de engajamento para que a gente consiga entregar para o mercado o SERP funcionando de maneira confiável, e confiável é tudo, 100% dos cartórios, 100% das informações registrais disponíveis para o mercado. E junto com tudo que é garantia mobiliária, junto com todos os negócios que podem impactar o patrimônio das pessoas, a Lei 14.382 trouxe para nós, para o RTD, a incumbência de resolver também o problema das penhoras judiciais. Todos sabem que as penhoras judiciais sempre foram surpreendentes. De repente ela aparece e derruba negócios e acaba com tudo, e essa insegurança jurídica, da possibilidade de surgir uma penhora judicial de qualquer tribunal, de qualquer juízo do país, é sempre um fator de risco que é levado em conta em qualquer tipo de negócio. No RI, o princípio da concentração da matrícula vem querendo resolver esse problema, para dizer, não, mas a penhora não está registrada na matrícula. E, portanto, aquele comprador de boa-fé, confiando na informação da matrícula imobiliária, ele vai ser protegido e a penhora não vai atingi-lo. E é um caminho que tende a ter sucesso. Cada vez mais, as certidões de processos vão ser cada vez mais dispensadas e a cultura vai mudar e o mercado brasileiro vai passar a confiar, um dia vai confiar 100% na informação da matrícula.
Mas para todos os bens móveis, para qualquer outro tipo de penhora, nunca houve um lugar para fazer isso. E agora a lei nos entrega de brinde essa oportunidade de dar publicidade real às penhoras judiciais. Todas as penhoras judiciais terão que ser registradas no RTD para ter eficácia contra terceiros. Faz todo o sentido. Porque uma decisão judicial, em tese, só gera efeitos em relação às partes. Uma penhora judicial não poderia afetar terceiros fora do processo. Na prática, o que acontecia? O juiz impunha coercitivamente o seu poder e o terceiro tinha que entrar com embargo de terceiro, o terceiro que tinha que correr atrás. O que está errado não é a questão de saber se o juiz tem ou não tem poder. Ele tem poder, mas pela Constituição, a decisão dele tem eficácia só entre as partes. O juiz não é rei, ele não manda em tudo, ele manda no processo. Então, quando ele decide alguma coisa no processo, ele vincula as partes. Bom, mas aí como é que você faz para dar publicidade contra terceiros? Não havia meios, agora há. O interessado na penhora vai registrar no RTD a penhora judicial. A partir do registro no RTD, essa penhora judicial passa a vincular terceiros. Por quê? Porque qualquer terceiro vai ter acesso através do SERP à informação dessa penhora. E, portanto, não vai poder alegar boa-fé. Não vai poder dizer, eu não sabia, eu não olhei no SERP. Bom, se não olhou no SERP, você foi incauto, foi descuidado. No mínimo, você tinha que olhar no SERP. Isso vai entrar na cultura jurídica de todos os advogados. Isso vai ser discutido nas faculdades, nos cursos de processo civil. E nós vamos estar exercendo um papel central nessa transformação. A eficácia, a efetividade das penhoras judiciais vai passar pelo RTD. Isso é maravilhoso. E faz sentido, porque junto com qualquer outro negócio que vincule aquela pessoa ou qualquer outro bem imóvel, as penhoras judiciais também vão estar ali no SERP. Então, o SERP será consultado. Vocês vão passar a receber muitos pedidos de certidão para esclarecimento de situações que vão aparecer no SERP. As partes vão querer entender qual é a realidade daquela pessoa, qual é a realidade daquele risco, e tudo isso vai estar esclarecido através da publicidade registral. Então, é uma missão importante, transformadora para o país e muito transformadora para o RTD. E nós vamos trabalhar principalmente com dois eixos que são centrais no mercado imobiliário, que são as penhoras judiciais, também todas as outras constrições administrativas, mas principalmente as penhoras judiciais, e qualquer outro tipo de negócio que incida sobre o bem imóvel. Tentem imaginar qual é essa realidade, que não existe hoje e que existirá a partir do ano que vem. Do mercado consultando essa informação, confiando nela e fazendo negócios, medindo o risco e calculando a taxa de juros da operação em cima dessa informação que nós daremos. E tenta imaginar isso ao longo do tempo. Vai ter o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, cada pessoa vai contratar um determinado empréstimo, depois vai pagar, vai contratar de novo, e pagar de novo, e contratar de novo, pagar de novo. Daqui a alguns anos, o mercado vai ter uma leitura do volume patrimonial que aquela pessoa costuma pegar emprestado e costuma pagar. Qual é a capacidade que ela tem econômico-financeira, qual é o nível de endividamento. Isso terá um impacto muito grande na fixação da taxa de juros. Chegará o momento em que o banco já vai deixar pré-aprovado aquele crédito, que já vem há anos sendo pago regularmente. Tudo se valendo da informação do RTD através do SERP. Num determinado momento, aquele devedor resolve dar o golpe nos bancos. Falar, agora eu vou pedir para 10 bancos o empréstimo, porque eu sou bom pagador, etc e tal, só que na hora que ele for pedir, já vai ter o primeiro ali, vai entrar o segundo registro, o terceiro banco vai falar, o que está acontecendo? Por quê? O que aconteceu? Você tem um volume, você é um bom pagador, eu tenho um cadastro registral positivo do seu movimento econômico-financeiro e de repente você está alavancando isso, eu quero entender melhor. Então, o nível de proteção
que o SERP vai trazer no âmbito dos negócios imobiliários é muito grande. E daqui a alguns anos, isso vai entrar na mente das pessoas, vai entrar no dia a dia de qualquer advogado, e a gente vai assumir um protagonismo que nunca tivemos. Então, essa primeira mensagem eu acho fundamental, porque a gente precisa entender muito bem isso e difundir essa informação para que os usuários percebam como o novo RTD, totalmente eletrônico e totalmente integrado, vai poder ajudar a vida das pessoas a partir dessa nova ferramenta de busca nacional que a gente está desenvolvendo pelo SERP. Nós estamos desenvolvendo alguns novos módulos na central para atender essa nova ferramenta de busca nacional, para atender a entrada das penhoras judiciais nos nossos registros, para melhorar a comunicação com o mercado e também para acomodar outra novidade fundamental, que são os extratos eletrônicos. Como eu comentei, a Lei 14.382 prevê o registro de extratos eletrônicos, que provavelmente passarão a ser o meio de registro das garantias em geral. Isso é uma inspiração do modelo recomendado pela ONU de circulação, de efetivação, constituição de garantias no mundo, usando não o contrato integral, mas sim as cláusulas essenciais, os dados essenciais do contrato que importam para a configuração da garantia. Essa recomendação da ONU, através de um comitê chamado UNCITRAL, que é o Comitê para Direito Comercial Mundial, foi internalizada nessa Lei 14.382, e a intenção é que o mercado possa entregar para o cartório esses extratos e não mais os documentos integrais, e nesses extratos serão formados por campos pré-definidos, é um documento eletrônico, um XML, um documento eletrônico com dados estruturados, com colunas pré-definidas, com dados pré-definidos, de modo que, quando isso entre no cartório, já vai ter a necessidade de respeito, né, a um formato previamente homologado, e, portanto, o cartório terá muito mais facilidade de processar o registro, processar essas informações que virão eletrônicas e manter uma estrutura de consulta no SERP baseado nessas informações padronizadas em todo o Brasil. Essas informações serão padronizadas tanto para o mercado, os bancos já vão gerar esse documento no formato padronizado, quanto para os cartórios que, eventualmente, se receberem um documento integral, terão que extrair essas informações de acordo com esse modelo padronizado. Então, a ideia do extrato eletrônico, para nós, cartório, né, facilita muito o processamento, evita erros de digitação, evita retrabalho de ter que alimentar dados em sistema, porque os dados já virão em formato aproveitável pelos nossos sistemas. Torna a qualificação mais objetiva, mais direta, mais rápida, e é o que precisa para que esse sistema possa ser fornecido para o mercado com a qualidade, com a padronização necessária. Não há possibilidade de atender o mercado brasileiro de uma forma artesanal e individual, cada cartório fazendo o seu desenho do registro como achar que deve fazer. A dificuldade do mercado de assimilar diferentes registros da mesma coisa é muito grande. O mercado precisa de padronização, porque é cansativo, é dispendioso, é custoso para o mercado ter que lidar com registros diferentes da mesma coisa. É incompreensível. E nós estamos vivendo um momento de mercado em que esse desgaste acaba gerando espaço para empresas particulares proporem aos bancos alternativas ao sistema de registros públicos. Então, ao invés de cartório, por que não usa um sistema de uma empresa única nacional que é toda padronizada e atua no país todo? Então, para a gente enfrentar essa realidade,
A gente precisa usar o que a gente tem de melhor, mas usar o que a tecnologia pode nos fornecer de melhor, e a padronização é fundamental para isso. A qualificação de um extrato passa a ser feita sobre ele próprio, sobre os dados que vão estar preenchidos naqueles campos pré-definidos. Então, uma vez que o extrato já tem todas as informações em todos os campos necessários, o cartório não poderá devolver aquele extrato para fazer: eu quero mais alguma informação que não está aqui, que não faz parte do extrato, porque eu acho que é legal ter, porque eu acho que é mais seguro ter. Muitas vezes eu converso com colegas que dizem: não, eu exijo isso porque eu acho mais seguro. E aí a minha resposta é: você tem razão, realmente é mais seguro, mas quem define não é você. É a lei e é o mercado que define qual é o nível de segurança que tem que ser exigido. Se for para eu exigir 100% de segurança, então eu não vou registrar mais nada, porque eu vou querer um nível de segurança que só vai agradar a mim. Não é assim que funciona, especialmente nos negócios imobiliários. Se o mercado e a lei quisessem segurança absoluta em relação a bens móveis, o controle da propriedade de bens móveis seria registral e não pela tradição. Se eu posso transferir a propriedade de um bem móvel fazendo assim, ó, toma, é teu. Então é porque o sistema não exige, não faz sentido para o sistema exigir um controle absolutamente seguro. Porque isso não é seguro. Como é que eu vou controlar isso? Ó, toma, é teu. Pronto, mudei a propriedade de um bem móvel. Por que a lei diz que é assim tão fácil? Porque a lei entende que não justifica exigir um nível de segurança absoluto em relação à propriedade de bens móveis. E se a propriedade de bens móveis não precisa ter um nível absoluto de segurança, uma garantia sobre um bem móvel que é menos do que a propriedade também não precisa. Não faz sentido que um negócio de garantia sobre um bem móvel seja super complexo, super difícil de formalizar, quando que, na verdade, eu posso entregar a propriedade simplesmente esticando bem e outro pegando aqui e levando embora. Então, a gente precisa entender, especialmente quem tem RI junto com RTD, que a qualificação no RTD é diferente. A gente lida com um outro mundo, é um universo muito mais rápido, muito mais dinâmico. É um universo que esse bem móvel, ele dura alguns anos, daqui a pouco ele acaba, ele desaparece, ele perece. Então, a gente trata disso de um outro jeito, não é por falta de cuidado, é porque o mercado exige um nível de segurança um pouco menor para ganhar mais dinamismo. É uma troca que o mercado e a lei entendem que vale a pena. E a gente tem que trabalhar com essa lógica, e não com uma lógica de segurança absoluta. Não é culpa nossa, a opção não é nossa, a opção é do legislador, a opção é do sistema. E a gente tem que fazer o que é melhor possível dentro do que nos é incumbido, que é garantir a segurança dentro das premissas estabelecidas pela lei. Então, a inovação do SERP é muito transformadora. A gente vai ter a oportunidade de ter um sistema que vai receber esses extratos eletrônicos, vai processar isso, entregar para o cartório, isso tudo mastigado. A gente está desenvolvendo na central, além desses novos módulos que vão tratar do recebimento de arquivos eletrônicos, encaminhamento para o cartório, o processamento desses pedidos, o intercâmbio de informações com órgãos governamentais, a gente está desenvolvendo também um módulo que vai estar trabalhando integrado à Central Nacional, que vai ser um módulo capaz de atender o cartório para os atos necessários do próprio cartório. Ou seja, é um sistema de cartório que vai estar embutido à Central, para que os cartórios que queiram possam se utilizar desse sistema para gerar os registros, gerar todos os relatórios necessários de controle e fazer todo o processamento interno no cartório, desde o livro de protocolo até o final, a emissão de guias e tudo mais, através desse sistema que vai funcionar integrado à central. Será um sistema facultativo, de uso facultativo, que vai funcionar com capacidade, com aptidão para substituir o sistema do cartório.
Esse sistema está sendo desenvolvido em São Paulo, na capital, é o sistema que nós utilizaremos na capital, então não é um sistema simples, não é um sistema feito para cartório pequeno, é um sistema completo que está sendo desenvolvido para qualquer tipo de cartório. E a intenção é que todos os cartórios do Brasil possam utilizar esse sistema para executar todos os atos necessários de gestão interna do cartório, para gerarem os registros da forma mais padronizada possível. Quem não quiser utilizar esse sistema, pode utilizar qualquer outro sistema. Esse outro sistema vai se integrar com a central através de APIs, que já existem e estão sendo aprimoradas, para que todos os cartórios que tenham condições trabalhem em tempo real, com integração full-time com a central. Eventualmente, se o cartório não tiver condições de estar integrado com a central em tempo real por algum problema de conexão, alguma coisa do tipo, haverá uma forma dele lidar com isso, mas ele vai ter que todo dia se conectar com a central para haver um intercâmbio de informações. Mas esse nosso sistema que a gente vem desenvolvendo, ele prevê até a possibilidade do sistema trabalhar um pouco offline e depois fazer sincronias, né, com o servidor que estaria em nuvem, de maneira que vai simplificar a instalação do cartório, né, o nível de exigência do cartório em relação à estrutura de TI. Ele vai ter que ter um computador que vai funcionar web, vai acessar o web, esse serviço. Então ele não vai precisar instalar banco de dados, nem nada muito complexo. Então ele vai poder consumir esse serviço e vai depender dessa conexão que vai ter que ser frequente, no mínimo todos os dias, né? Em alguns momentos, conforme a regulamentação do CNJ que nós estamos aguardando. A ideia, a intenção, não é impor nada a ninguém, mas é oferecer uma ferramenta para que todos possam, com muita velocidade, ingressar nesse novo sistema do SERP e já ter condições técnicas de prestar o serviço com todas as características que serão exigidas de todos nós. A partir daí, a gente vai trabalhar. Então, agora, né, tem sido um período de trabalho intenso nessa parte de TI, isso vai continuar ao longo do ano que vem, para adaptação de tudo que for necessário em relação a cada um dos estados. O sistema ainda não está pronto, está em desenvolvimento, mas eu asseguro que ele vai ficar muito bom. Enquanto não estiver muito bom, a gente vai estar trabalhando em cima dele até ele realmente ficar num nível bom, não só satisfatório, ele vai ficar um bom sistema. E, a par disso, também haverá as APIs para quem quiser utilizar e poder trabalhar em tempo real com a conexão com o SERP e com a central. A partir dessa introdução do extrato eletrônico, o mercado vai demorar um tempo para assimilar isso, para ajustar os seus próprios sistemas e para ter condições de exportar esses extratos, mas quando um banco terminar esse serviço interno e passar a gerar exportação de extratos, aí ele passa a trabalhar desse jeito e isso se torna irreversível. Isso vai acontecer banco a banco e depois o mercado de um modo geral. Também haverá no site da central, no SERP, um formulário para uma pessoa física que queira apresentar um extrato para registro, mas não tenha um software para fazer uma exportação, ele poderá fazer uma extração manual através de um formulário online para gerar um extrato. Então, mesmo uma pessoa física que tenha um único contrato vai poder encaminhar para registro através de extrato eletrônico pela central. Então, isso é uma realidade que deve rapidamente entrar no nosso dia a dia, e justamente por isso é que a gente está correndo para entregar, né, para todos, para disponibilizar uma ferramenta capaz de processar isso. A central vai fazer essa primeira recepção, e quem não quiser usar o sistema que vai estar integrado para a efetivação do ato de registro vai ter que ter um sistema capaz de gerar esse registro. Não é nada muito difícil, não é nada tão complicado assim, mas haverá para todos, então, uma etapa de um certo esforço para adaptação a esse novo sistema.
ou modificando o sistema que usa atualmente, ou mudando para um novo sistema. Mudar para um novo sistema é sempre difícil. Envolve uma preocupação com o retroativo, e é um esforço, né? Então, cada um vai ter que optar por fazer esse esforço no tempo certo, no tempo que achar que está preparado para isso, e fazer esse esforço da migração do retroativo, ou continuar usando o sistema que já usa, mas aí, nesse caso, o sistema vai ter que ser adaptado, porque o SERP trará novidades que demandarão algum ajuste nos sistemas atualmente utilizados. A gente ainda não sabe exatamente quais, porque vai depender da regulamentação do CNJ, mas alguns ajustes para processamento dos extratos eletrônicos, evidentemente que terão que ser feitos. Não é para todos ficarem preocupados, porque no fundo a tecnologia ela é difícil, né, quando você precisa produzir uma nova ferramenta, mas a partir do momento que a gente tiver essa ferramenta, o dia a dia, o fluxo vai ser muito mais fluido. Acho que todos ganharão com isso, a gente vai ter redução de custos internos nos cartórios e, de um modo geral, a perspectiva é muito boa. Apesar da gente ter provavelmente um ano intenso, a perspectiva é muito boa. Em relação a retroativo, também é relevante dizer que no registro de imóveis, o CNJ já pediu, no passado, através de outros provimentos, né, para inserirem todos os registros no banco de dados, coisas do tipo. No RTD, a gente tem um discurso muito claro, muito direto, em relação à desnecessidade de trazer para o SERP um retroativo completo, né? Porque bens móveis têm vida curta, negócios imobiliários têm vida curta, e não faria sentido a gente ter essa preocupação de trazer uma porção de informações que não são mais atuais para o SERP. Até porque isso demandaria depois cancelamentos, geraria uma reação muito ruim da sociedade brasileira perceber que no meu CPF tem lá 20 contratos pendentes e eu vou ter que cancelar tudo de 10 anos, 15 anos atrás, tudo que eu já quitei há muito tempo, agora eu vou ter que sair atrás de banco para poder cancelar isso tudo, e eu nem sei mais quem procurar, e agora o banco não me dá mais empréstimo porque está dizendo que eu estou devendo muita coisa já. Então, a gente não quer esse desgaste com a sociedade. Então, a gente tem focado no período, né, de até 5 anos, que é o que a gente entende que seriam informações úteis, relevantes, com alguma atualidade. Mais do que isso, a gente entende que é totalmente desnecessário. Então, a gente está tentando trabalhar com o CNJ, né, numa proposta de que o retroativo do que já existe de registro seja limitado até, no máximo, esse período de 5 anos, no que se refere ao RTD. 5 anos coincide com o prazo prescricional de muitos negócios imobiliários, né, de garantias. Então, é um argumento jurídico para dizer que não é para ir além dos 5 anos. Até poderia ser menos, isso dependendo de como evoluir as conversas com o CNJ. Em relação a TD. Já em relação ao RCPJ, a gente precisa ter no SERP a capacidade de indicar onde uma pessoa jurídica está registrada. Não dá mais para não saber, né? Eu preciso achar uma pessoa jurídica. Como é que eu faço? Pede certidão nos 3.400 cartórios do país, pede busca, não dá. A gente precisa ter essa informação na ponta da língua do SERP. Para isso, no RCPJ, a gente vai ter que fazer um trabalho diferente, que é cada cartório criar uma lista de quais PJs ele tem registrado ali. E essa lista é inteira, ou seja, desde o primeiro dia de existência daquele cartório. Vai ter que buscar tudo, saber todas as PJs que você tem registradas ali e que os registros estejam ativos, ou seja, PJs que não tenham sido extintas, nem que houve alteração de comarca, PJs que estão registrados ali e ativas. Essa listagem vai servir para que
possa existir uma busca nacional de pessoa jurídica. Através dessa busca nacional, qualquer pessoa interessada vai localizar o cartório onde uma pessoa jurídica está registrada, bastando fazer uma busca no SERP, e aí, a partir da identificação do cartório, ele vai no cartório obter todas as informações. A gente não precisa, nessa listagem, detalhes sobre os atos. Então, não precisa mapear todos os atos, o que fez em cada ato, não precisa de nada disso. É só saber, olha, eu tenho essas 1000 PJs aqui no meu cartório, são essas que eu tenho aqui. Pronto, é só isso. Porque a partir do momento que a gente indique para a pessoa interessada qual é o cartório, ele vai até o cartório saber de tudo que ele precisar, vai pedir as certidões necessárias. Mas a gente precisa formar essa lista nacional e a gente está postulando ao CNJ que a gente possa complementar as informações, por exemplo, do CNPJ, quando a gente não tem no registro o CNPJ de uma determinada PJ, isso é comum. A gente faz o registro de constituição, não tinha CNPJ, não tem mais nenhuma averbação. E a gente não sabe o CNPJ, a gente só sabe o nome. A gente está trabalhando numa proposta para que a gente possa consultar na base da Receita Federal esse nome para vincular esse nome ao CNPJ e amarrar essa lista. Então, a gente vai ter que construir juntos essa listagem nacional, que no que se refere ao RCPJ, depende só disso, né, da indicação de quais as PJs, né, o nome e CNPJ, se tiver, que cada um tem registrado em seu cartório, para que através disso a gente possa direcionar o interessado para o cartório que vai depois satisfazer todas as demais necessidades, né? Então, de um modo geral, esses são os comentários iniciais que eu queria fazer a respeito dessa transformação trazida pelo SERP. E agora eu queria também puxar um gancho para falar que, além da busca nacional pelo CPF ou CNPJ, que é a busca pelo indicador pessoal, nós teremos uma novidade, que é a busca pelo indicador real. O livro E. Muita gente vem questionando e mostrando aflição em relação ao livro E. Como é que eu vou fazer esse livro E? E eu queria dizer o seguinte, que a nossa interpretação sobre o livro E, apesar da redação do artigo da Lei 14.382, é um pouco mais restritiva. Então, eu vou começar fazendo uma citação do artigo 3º, parágrafo 2º. Se puderem abaixar um pouquinho o texto aí para mostrar o parágrafo 2º do artigo 3º. O parágrafo 2º diz o seguinte: a consulta a que se refere o inciso 10º do caput deste artigo será realizada com base em indicador pessoal, ou quando compreender bem especificamente identificável, mediante critérios relativos ao bem objeto de busca. O inciso 10º é um inciso que fala da busca, né? Fala, o SERP tem o objetivo de viabilizar a consulta, e aí fala sobre as restrições, gravames de origem legal, convencional, processual, incidentes sobre bens móveis e imóveis registrados ou averbados. Atos em que a pessoa conste como devedora e garantidora real, cedente e tudo mais. Então, basicamente, o que está dito nesse parágrafo é que a busca por padrão é pelo indicador pessoal. Mas, quando compreender bem especificamente identificável, e só nesse caso é que haverá uma busca com base no bem. Então, não são todos os bens. É só quando for um bem especificamente identificável. E o que é um bem especificamente identificável? Não é uma definição muito específica, mas é algum bem que possa ser diferenciado de outro bem parecido.
Então, se eu disser que é uma taça de cristal, não é um bem especificamente identificável, porque se eu colocar 10 aqui, são todos iguais. São bens que tenham algum tipo de número de série, alguma placa, algum Renavan, alguma coisa que diga que aquele bem é único. Não adianta ser o modelo genérico de uma coisa que é fabricada, mas que não tem um controle individual. Tem que ser um bem que tem um controle individual, não só por tipo. Não pode ser grão de soja, não pode ser nada disso. Então, esse parágrafo 2º diz que a busca sobre bem no indicador real é só quando o bem for especificamente identificável. Ele tem que ser identificável em relação a outros do mesmo tipo. Então, são poucos os bens que a gente vai ter condições de fazer busca pelo indicador real. Porque não faria sentido eu dar em garantia conjunto de copos de cristal. Tá bom, eu dou em garantia isso. Mas e se alguém quiser pesquisar no SERP, se alguém deu um conjunto de copos de cristal em garantia? Não faz sentido isso, porque se chegarem lá para aprender esses bens, não vão poder diferenciar um do outro. Não faz sentido a gente criar um indicador real inútil, que não vai servir para nada. Então, com base nesse parágrafo 2º, é que a gente vai ler o artigo que trata do livro E. E aqui eu vou pedir para avançar, então, para o artigo 132, onde trata dos livros do RTD, fala do livro D, indicador pessoal, depois livro E, indicador real. Vírgula. Para a matrícula de todos os bens móveis que figurarem nos demais livros. Essa redação ficou ruim. Por quê? Usar a palavra matrícula de propósito. Aqui já é uma sementinha da nossa ideia de criar matrícula de bem móvel no RTD. Mas não é matrícula aqui ainda. Ainda não é propriamente uma matrícula que controle a propriedade imobiliária, porque para isso precisaria de uma lei dizendo a propriedade imobiliária se transmite pelo registro, coisa que não existe ainda. Pode ser que um dia a gente chegue nesse ponto. Para qualquer bem, para essa caneta, para esse copo, não, mas para um veículo, quem sabe? Por que não criar a matrícula de veículo no RTD e tirar isso do Detran? Que é um órgão estatal e que não tem que controlar a propriedade sobre bem móvel. Por que não criar um regime jurídico de controle da propriedade imobiliária de tratores através do registro no RTD? A partir disso, se houver uma lei nesse sentido, para você transmitir a propriedade, precisaria registrar no RTD. Um dia a gente pode chegar nisso. Se a gente executar o SERP muito bem, a gente pode oferecer essa alternativa para o mercado para determinados bens específicos que tenham alto valor e grande durabilidade e que justifique criar uma matrícula para controle da propriedade. Aí muda de figura. Mas aqui a gente não está falando disso. A gente está falando simplesmente do indicador real para a matrícula. Então, aqui a gente tem que ler que a matrícula no sentido de cadastramento no indicador real. E a redação fala de todos os bens móveis que figurarem nos demais livros, e aqui eu vou dizer, não são todos. São só aqueles que, de acordo com o parágrafo 2º, sejam especificamente identificáveis. Então, todos os bens especificamente identificáveis que figurarem nos outros livros. Para que isso? Para que a gente possa, em relação a determinados bens de alto valor, de relevância, uma colheitadeira que pode custar milhões, 500 mil, 1 milhão, eu não sou do meio rural, mas eu sei que aquilo é caro, né? E aquilo tem número de série, tem todo um controle sobre aquilo. Para que a gente possa, a partir do momento que a gente regulamentar e criar um código para aquilo, a gente possa inserir esse código em todos os registros que envolvam aquele tipo de bem.
Para isso, precisa de regulamentação. Então, qual é a nossa ideia em relação a esse artigo e ao livro E? Que a gente faça um estudo sobre os vários bens móveis que existem e a gente pegue um determinado tipo, estude aquele tipo de bem e crie um código para ele. Por exemplo, tratores. Vamos analisar os tratores, vamos passar um tempo, criar um comitê, estudar os tratores, saber como é que os tratores são identificados por marca, modelo, número de série, como é que é isso, se tem Renavan, se não tem Renavan, mas a gente vai ter que se aprofundar no assunto. Aí a gente vai poder criar um código padrão para identificar qualquer trator do país. A partir disso, a gente pediria para o CNJ homologar esse código e daquele momento em diante, sempre que algum cartório registrar qualquer documento referente a um trator, passaria a ser obrigatório colocar aquele código. Quando a gente tiver isso, a gente vai ter a possibilidade de cruzar informações dos indicadores reais de todos os cartórios do país. Não significa matrícula daquele trator num cartório, absorvendo a competência de todos os demais. Não é isso que está dito aqui. Aqui fala que o livro E é o indicador real dos registros do próprio cartório. Então, o que vai acontecer? Eu sou proprietário em São Paulo de um trator, eu vou registrar isso em São Paulo, e aí alguém vai roubar o meu trator e vai levar para outro estado, e em algum momento vão registrar alguma coisa com o meu trator em outro estado, só que vai entrar o código lá, vai cruzar com o meu aqui, eu vou achar o meu trator roubado. Então, quando a gente criar e organizar esse indicador real, a gente consegue cruzar isso nacionalmente e combater furto de bens móveis ou desvio fraudulento. Pode não ser um furto. Eu tinha uma máquina que tinha um número de série e aí a gente chegou num estudo, criou um código para as máquinas industriais. Passa a ser obrigatório inserir aquela informação no registro. Pois bem, eu estou devendo para o banco, pego essa máquina, mando para outro lugar e passam a usar em outro lugar. Em algum momento alguém acha essa máquina lá, gera um registro em outro lugar, vai cruzar com aqui, o banco vai achar a máquina, foi parar lá. Ó. Aí o dono dessa outra empresa vai dizer, não, mas eu comprei essa máquina, eu não sabia que... Sabia sim, porque tinha no registro, tinha no indicador real, você podia ter consultado o código da máquina antes de comprar. Você fez isso? Não fez, então vai perder a máquina. Então, esse indicador real vai ser muito útil por conta dessa integração nacional de informações e dessa possibilidade de cruzamento, mas a gente só vai poder implementar isso quando a gente tiver o padrão desse código definido. Isso vai precisar ser definido não de uma vez, porque não pode ser genérico. Tem que ser um código padrão que todo mundo vai usar igual. Então, a gente vai ter que definir por tipo de bem. Olha, os tratores, vamos estudar os tratores e definir um código que funcione para tratores. Bicicletas. Hoje tem bicicletas que custam 100 mil reais. Dá para ter algum código que identifique bicicletas? A gente vai ter que estudar o mercado de bicicletas, saber se tem no Garfo ou em algum lugar alguma informação que a gente possa usar como código. Aí a gente vai descobrir que tem, então a gente vai criar um padrão para bicicletas. E a gente pode ir trabalhando nicho por nicho e construindo esse indicador real. E isso vai ser muito útil, muito interessante para o mercado. E, no meu modo de ver, só vai servir para esse tipo de bem que seja especificamente identificável. Então, não vai entrar nunca no indicador real um estoque dado em garantia. Não faz sentido. Vou botar um estoque, uma coisa que... Quem que vai saber... Tantas bolachas Tostines, não dá, não faz sentido isso. Né? Então, a minha interpretação desse artigo é em consonância com o parágrafo 2º que eu comentei, nesse sentido, de só entrar no indicador real o que for especificamente identificável e segundo a regulamentação que dirá qual é o código que vai ter que constar nesse indicador real. Para que isso possa ser cruzado. Porque se a intenção é cruzar nacionalmente, não pode ser uma descrição narrativa da cor do bem. Olha, umas ferramentas mais ou menos enferrujadas, de cor amarela, esverdeada. Porque esse tipo de informação não serve para nada, a gente não consegue cruzar isso. Tá? Então, em relação a isso, eu acho que todos podem esperar a regulamentação do CNJ e a gente vai propor alguma coisa nesse sentido e esperamos que o CNJ compreenda e acolha essa interpretação,
para que a gente tenha uma regulamentação nesse sentido. Então, a recomendação é que todos aguardem, né, não se precipitem em querer resolver essa questão do livro E ainda, esperem a regulamentação do CNJ para a gente saber exatamente como vamos seguir. Outra coisa que eu queria comentar, mudando um pouco para Registro Civil de Pessoas Jurídicas, é o artigo 121, que passou a dizer que o registro será feito com base em uma via do estatuto, compromisso ou contrato. Esse artigo tem duas finalidades, uma mais evidente e uma outra que não é tão evidente, mas que eu queria chamar a atenção de todos. A primeira é dispensar a pessoa jurídica de apresentar várias vias como era necessário e às vezes isso era um empecilho. Se a pessoa tinha um contrato social assinado, por que razão que a gente não registrava o contrato dele? E aí a gente dizia, não, tem que ter 2. Ele falou, mas eu só tenho 1. Mas agora você se vira e faz mais 1. E às vezes não dava, era muito difícil, e não tem porquê isso. E as juntas comerciais, há muito tempo, pelo menos em São Paulo, eu creio que no Brasil também, seguiram para o caminho da via única, com a intenção de simplificar a vida das pessoas. Já tem um contrato, é suficiente, e pronto. Então agora, uma via é suficiente, e o cartório não precisa mais arquivar a via, ele registra e devolve. Dá para devolver até eletronicamente, por opção da parte. A parte entrega em papel, porque não tinha assinatura eletrônica, sei lá por que, entregou em papel. Mas ela fala assim, me manda um registro eletrônico. Pega esse papel e joga fora, eu não quero esse papel. E o cartório registra isso e devolve a certificação eletrônica. Maravilha, a pessoa não precisa voltar no cartório e recebe isso eletrônico. Aí quando vai mandar para as outras pessoas, não precisa tirar cópia autenticada, simplesmente manda o arquivo eletrônico para todo mundo. E o arquivo tem consulta, tem o QR Code, consulta na central para ver se é verdadeiro ou não. Não precisa ter papel de segurança, não precisa mais ter uma porção de preocupações que a gente tinha no passado. Então, a via única, né, a possibilidade trazida pelo artigo 121 de registro de uma única via, facilita muito o dia a dia das pessoas, mas esse artigo também pode ser interpretado, e é isso que eu queria mostrar para vocês, que é a minha visão, é de que ele tem que ser interpretado não só como pode ser uma via, não precisa de 2 vias, mas tem que ser uma via, não pode mais apresentar 2 vias. Por quê? Porque é inseguro a gente receber 2 vias, ou 3, ou 4. Sempre foi, e é um assunto mal digerido e maltratado na nossa classe, assim como era na junta comercial. Não foi à toa que eles mudaram para o caminho da via única, não foi só para melhorar para o cliente, também para melhorar a segurança interna. Quando a gente recebe 3 vias de um contrato social para registrar, eu já cheguei a pensar no meu cartório em registrar as 3 vias, entregar uma certificação com aquilo 3 vezes lá, paciência. Porque se tiver uma diferença entre uma coisa e outra, eu vou dizer, putz, sinto muito. Eu registrei o que você me apresentou, você disse que era igual, eu botei tudo no meu registro aqui. Agora você escolhe, vai para o juiz para saber qual vai prevalecer, porque você que fez a bobagem aí de errar. Só que isso encarecia muito a certidão, não era viável na prática, e o costume sempre foi registrar uma única via e certificar as demais. E aí eu me pergunto, você vai certificar as demais no escuro, confiando que elas são iguais àquela que você registrou? Ou você vai botar 2 funcionários, cada um com uma das vias e um lendo para o outro? Linha por linha, palavra por palavra, para ver se é igual. Porque a diferença vai estar numa cláusula em 3 palavras. Não é que eles mudaram, não é outro contrato. É quase igual, mas um pode ser uma versão, aí eles mudaram um negocinho e outra é outra versão. E vamos supor que você faça isso, né? Vai demorar meia hora para fazer. Tudo bem, você faz. Alguém de vocês já viu aquelas mensagens de WhatsApp que eles pegam as letras e trocam por número, invertem o E, trocam
e a gente lê tudo igual, como se tivesse escrito normal. Vocês já viram isso? É espetacular, né? Aquilo é o nosso cérebro lendo além do alcance, né? Ele olha para aquilo e já enxerga qual que deveria ser a palavra que estava lá, embora não seja essa palavra. Não adianta botar 2 funcionários, um lendo para o outro ali, porque em 30 páginas eles vão pular alguma coisa. Não é de propósito, não, é humanamente impossível. Então não dá para fazer essa conferência manualmente com o ser humano. Você teria que fazer o quê? Escanear os 2 textos, jogar no Word, converter, pedir para ele comparar automaticamente. Ou seja, não dá para fazer essa conferência com um alto nível de segurança. Nunca deu para fazer. E, no fundo, a gente assumiu um risco enorme, porque se a gente certifica as outras vias e entrega para a parte, e uma hora aparece o cara lá com um negócio diferente do que você tem registrado, aí alguém prejudicado vai dizer, opa, esse cartório fez uma certidão aí, mudou o texto do registro, acho que rolou um suborno aí, né? Rolou uma corrupção aí. Aí você vai explicar, não foi corrupção, foi erro mesmo, né? Eu não consegui detectar isso no momento do registro. Ninguém vai acreditar que foi erro. Vão achar que você fez aquela certidão na sacanagem. Então não faz sentido. Por que raios que a gente tem um sistema que tem essa ferida aberta, essa margem para erro, para questionamento? Ainda mais no mundo hoje que é digital. Então é o seguinte, é uma via só e acabou. Você registra aquela via e pronto. Ah, mas eu preciso de mais. Pede certidão. Pega o eletrônico. Aí você pega o eletrônico, não custa nada. Você faz vezes 10 aquele eletrônico, manda para quem você quiser, guarda em todos os lugares. Não faz mais sentido a gente, para dar o direito da pessoa de ter várias vias em papel sem pagar um custo adicional, a gente assumir um risco tão grande. E não é agente cartório, é agente sistema. Não faz sentido para a lei, não faz sentido para o mercado, não faz sentido para a sociedade existir a possibilidade de ter essa falha por conta de uma conveniência de ter 2, 3 vias em papel sem um custo adicional para a obtenção dessas vias certificadas. Então, a minha leitura desse artigo, e eu convido todos a analisarem a possibilidade de adotar essa interpretação, é no sentido de que agora o registro será feito com base em uma via do Estatuto. Portanto, não façam mais registro com base em 2 vias do Estatuto, só uma via. Registre a via, entregue a via certificada, acabou o problema. Se a pessoa disser, mas eu preciso de várias vias, eu não quero mais pagar por isso, fala, então eu te entrego a via certificada eletrônico e você sai feliz da vida, com 1 milhão de vias aí, quantas você quiser, sem nenhum custo adicional. Pronto, está resolvido o problema da parte, o problema do cartório e a segurança jurídica está prestigiada com esse modelo de uma via. O artigo também fala da possibilidade de descarte dos documentos, o que faz parte dessa concepção de que o registro é eletrônico. Então, registrou eletronicamente, você vai devolver aquele papel. Se a pessoa entregou o papel, ela tem o direito de querer o papel certificado em papel. Apesar do cartório fazer o registro eletrônico, então vai ter que certificar o papel e entregar o papel certificado, é uma opção da parte. Se você incentivar a parte, é capaz dela perceber que é muito melhor abrir mão disso e receber a via eletrônica. Porque depois ela imprime e faz o que ela quiser e qualquer um consulta. E é muito mais confiável consultar na central do que ficar olhando para o papel e tentar descobrir, será que esse papel é verdadeiro, será que ele é legítimo? Tem um carimbo bonito aqui, azul, será que é assim? Eu já me deparei com ligações de registradores de outros estados falando assim, recebi um contrato seu, queria confirmar se é autêntico. Eu falei, não tenho como te ajudar, porque como é que eu vou saber se o que está na tua mão é o mesmo que saiu daqui? Ah, mas tem um carimbo azul. Eu falei, bom, tá bom. Isso antes de 2015, porque desde 2015 na capital a gente extinguiu o uso de carimbo e passou a adotar o registro inteiramente eletrônico, mas antes disso tinha esse questionamento sobre o papel, né? Então, como é que eu ia saber se o carimbo era meu, se o papel era meu? Não dá para saber. E se fosse meu? E se mudaram o texto depois? Ou seja, confirmar cédula, confirmar papel é péssimo. Não funciona. A gente tem sistema e tecnologia para
para confiar na autenticidade da consulta, na informação, no lugar confiável, e não no papel, que não é confiável, que pode ser alterado. Então, esse mesmo artigo prevê a possibilidade da gente descartar se o papel não for retirado, o que pode se tornar muito frequente. A pessoa registrou, recebeu o eletrônico, não vai nem querer buscar aquilo lá. Acabou. E a gente vai descartar. Só tem uma recomendação para fazer, e é um item que a gente vai inserir na proposta para o CNJ, de que, se por acaso o documento não for registrado, ele tiver uma exigência, e a parte não cumprir a exigência, antes de descartar o papel, aí nesse caso, seria bom digitalizar o conteúdo, só para prevenção. Por quê? Você vai jogar fora o original, só que se não registrou o original, ele vai perder aquele documento para sempre. Então, isso é um tanto drástico. Tudo bem que, pela lei, a obrigação é dele de vir buscar esse papel que não foi registrado, e se ele não vier, ele tem que assumir as consequências. Mas eu acho que não custa nada a gente digitalizar nessa situação antes de descartar, porque, na pior das hipóteses, a gente poderia entregar para ele não uma certidão, porque o documento não foi registrado, mas alguma coisa que serviria de início de prova para ele judicialmente suprir esse problema causado pela própria desídia dele em retirar o documento. Então, na regulamentação do CNJ, a gente vai propor que o CNJ regulamente isso e torne obrigatório que, se o documento não for registrado antes de descartar, que ele seja digitalizado pelo cartório. Queria comentar também, voltando para o RTD, do registro para conservação. O novo artigo 127A, ele vem regulamentar o registro para conservação, que já estava previsto no 127, inciso 7º, e agora ele traz uma nova visão sobre o que é esse registro e para que vai servir. O registro para conservação sempre foi um registro que sobrava ali, né? Ninguém sabia bem para que ia registrar, então, é para conservação. Mas pensando bem, por que para conservação? Tem coisas que a pessoa registra para gerar efeito contra terceiros, não é para conservação. Ah, mas não está no rol ali do artigo, não importa. A pessoa quer que todo mundo tome conhecimento daquilo. Não é só para conservação. Então, o que seria um registro só para conservação? E a gente pensou muito sobre isso e, ao longo do tempo, foi desenvolvida essa ideia de que o registro para conservação é um registro que não é para ter o que os outros normalmente teriam, que seria o quê? A publicidade contra terceiros, a eficácia contra terceiros, é só para conservação, então é menos, ele é diferente. É como se fosse um arquivamento, como se fosse uma preservação do documento de interesse da parte, mas sem os outros efeitos naturais que decorreriam de um registro usual, normal, que tem por finalidade a eficácia em relação a terceiros. Então, esse registro para conservação agora, nessa nova leitura, ele está remodelado para ser um arquivamento registral. É o equivalente ao cloud lá do Google, da Apple, só que é um cloud registral. Você põe no cartório um documento que você quer que seja preservado. Você paga por isso e recebe esse serviço com fé pública. Qual é a diferença do cloud e do arquivamento registral através do registro para conservação? A diferença é que a fé pública assegura que a data da apresentação é uma informação verdadeira, o estado do documento, o conteúdo dele, tudo está garantido. Existiam assinaturas. Então, toda essa implementação, né, da fé pública, esses efeitos da fé pública, atribuem a esse registro para conservação uma dimensão completamente diferente de uma cloud particular. E aí, qualquer pessoa pode arquivar qualquer tipo de documento, mesmo que seja sigiloso, pessoal, ninguém vai ter acesso, ou usar para documentos que queiram que uma determinada pessoa tenha acesso, mas não todo mundo. Então, no caso, o artigo menciona a possibilidade de documentos de interesse fiscal.
Eu posso usar o registro para conservação para disponibilizar certos documentos da contabilidade para a Receita Federal acessar, através do SERP, aquela pasta e ter acesso a todos aqueles documentos, sem precisar me pedir, sem precisar de nada disso. Automaticamente, a Receita Federal tem acesso, a pessoa disponibiliza na pasta e vai organizando um arquivamento que a Receita vai ter acesso. Ou para exibir um documento em juízo, você pode usar o registro. Eu registro um determinado documento e disponibilizo isso para um juiz. Olha, juiz, está aqui, esse documento está registrado tal, e pronto, está disponível ali. Então, a gente enquadrou o registro para conservação de um jeito em que ele pode passar a ser utilizado para inúmeras finalidades, a critério da parte que vai inventar finalidades para ele, e tudo isso de acordo com uma formatação que hoje a gente nem sabe qual vai ser, que a parte é que vai dizer. Então, prontuários médicos, né? Um hospital pode criar um prontuário para cada paciente, isso vai ser sigiloso, de repente o hospital vai dar acesso para o próprio paciente, usando o cartório, a ferramenta de fé pública e de confiança do cartório. Ao invés de jogar um prontuário na nuvem do Google, pode jogar no cartório, que tem uma estrutura jurídica, né, uma robustez, uma confiabilidade maior, não vai desaparecer, não vai vazar esses documentos. Então, o registro para conservação está remodelado e não é mais para ser usado para registros, por exemplo, de atos de posse de imóvel, que às vezes para no RTD para registro, por algum motivo qualquer. Tal. Se eu vou registrar algum negócio sobre posse e eu quero registrar isso no RTD, eu quero que isso gere eficácia contra terceiros, eu quero que as pessoas saibam disso por algum motivo. Então, eu tenho que registrar isso para fins de publicidade, porque se trata de um ato que envolva obrigações de algum valor. Então, eu não vou registrar para fins de conservação sem publicidade, eu vou registrar com publicidade, para que todos tenham acesso, porque se trata de uma obrigação envolvendo valor. Isso entra no 127, inciso 1º, e se tiver algum tipo de registro, por exemplo, criptomoeda, criptoativos, NFC, alguma coisa de tecnologia nova que possa ser registrado no RTD, eu posso registrar no parágrafo único que trata da competência residual do RTD. Eu não preciso usar o registro para conservação. Então agora a gente tem que saber qual é a intenção da parte. Ele quer dar publicidade? Quer. Então não é registro para conservação. É registro para fins de publicidade. Aí ele não quer dar publicidade? Então é registro para conservação. Então, esse artigo está reconfigurando, né, essa modalidade de registro e muda a mentalidade, a compreensão sobre o alcance, a finalidade desse ato. E é preciso, então, que todos deem uma pensadinha sobre isso para compreender que essa não é uma mudança tão simples, é realmente uma mudança de conceito que precisa ser incorporada. Alô? Eu acho que eu esgotei meu tempo aqui. Se deixassem, eu não parava de falar, né? Porque tem cada item tem um detalhezinho. Mas, assim, eu queria, por último, chamar atenção também para a mudança no artigo 161, que reforça a importância, né, e a efetividade das nossas certidões de RTD, dizendo que elas terão a mesma eficácia e o mesmo valor probante dos documentos originais registrados. Antes, a lei dizia que as certidões teriam o mesmo valor probante. E aí o que acontecia? Por incrível que pareça, pessoal que tem RI aí, tem gente que tem RI aqui, né? Então são vocês que eu estou falando. Né? A gente emitia certidão no RTD e no RCPJ, no RCPJ não, mas no RTD, chegava no cartório de registro de imóveis e o cara falava, não aceito certidão do RTD, eu quero o título original. Ué, mas é uma certidão do registro no RTD, isso tem o mesmo valor probante que o original, como é que é possível que você, que é o RI, vai dizer que a minha certidão não vale? Não, mas o título, tinha toda aquela doutrina sobre o título, que é o título, e a certidão do registro não é o título, então eu não aceito. Bom, a gente mudou a lei, agora, por favor, pessoal, entendam. A certidão do RTD terá a mesma eficácia e o mesmo valor probante dos documentos originais. Portanto, agora, aceitem as certidões do RTD. Elas substituem o original para qualquer fim.
Portanto, se eu pegar um contrato, registrar no RTD e jogar fora o contrato, depois eu apresento uma certidão do RTD no RI e vocês tratem de registrar, porque tem o mesmo valor probante e a mesma eficácia que o original. Substitui o original para todos os fins. Não pode mais recusar a certidão do RTD dizendo que não é o título. Acabou isso. Essa doutrina de título, isso é coisa do passado. Até porque no eletrônico, né, eu quero ver alguém dizer qual que é o título no eletrônico. Você pega o arquivo e faz 1 milhão de cópias daquilo lá, e qual que é o título, né? Essa discussão perdeu sentido. E de qualquer forma, o registro tem essa força. O registro no RTD substitui o original para todos os fins. Se não for assim, não serve para nada. Eu registro o negócio no RTD, perco o documento, aí eu tenho que fazer outro documento porque o registro não serve para nada. Então, para que serve o registro? Aí, o início de prova. Se é início de prova, eu tiro uma foto do documento, eu pego uma testemunha. Não é assim. O registro substitui o original para todos os fins. Isso a gente tem que fazer valer dentro do sistema de registros públicos, ou seja, em todos os cartórios, e fora. Eu já registrei RG e apresentei certidão de RG no Registro Civil de Pessoas Naturais, eles recusaram, falando assim, não, eu quero uma cópia autenticada. Eu falei, cópia autenticada vale menos que o registro no RTD. O registro no RTD tem valor de original, tem eficácia de original, e aí você aceita uma cópia autenticada, mas não aceita a certidão do registro no RTD? Por que isso? Porque ele está acostumado a pedir cópia autenticada. Então ele está errado. Mas a gente precisa mudar essa cultura dentro do sistema de registros públicos para a gente mudar fora também. E isso é importantíssimo, porque o RTD agora vai iniciar uma mudança e vai entrar na vida de todo mundo. Todo mundo vai saber o que é RTD a partir do momento em que todo mundo passe a consultar o RTD para fazer negócios. Então a gente vai deixar de ser aquele cartório que ninguém sabia bem o que fazia. A gente vai passar a fazer parte do dia a dia dos negócios. E é importante incorporar toda a importância, todo o efeito do RTD e do RCPJ para que todo mundo compreenda a utilidade disso. E se a gente mesmo boicotar, né, a nossa própria eficácia, não é ninguém que vai entregar isso de presente para a gente.